Olá, seguidores. Nesse vídeo, eu vou comentar com você sobre o que teve de mais importante no último relatório gerencial aqui de TH11, ou seja, do mês de abril, e vou falar também sobre a situação do fundo após ele cair cerca de 50%. Que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. E aqui na capa vocês estão vendo uma cena do filme Balada de Buster Scruggs. Isso aqui é um meme bem famoso aqui, né? Até pensei que era do filme Piratas do Caribe, mas depois me consertaram aqui falando que era desse outro filme. Então eu quis explicar a capa para vocês. Basicamente aqui tem o Coach Stegaronce, todo triste aqui, que tá na fila, né? E aqui tem um cara, outro também na mesma situação, mas que coloquei como se fosse as incorporadoras da B3, caindo 50%. Então é algo que já está bem mais acostumado, né? Já não está tão esquentando a cabeça com isso. Daqui o Cortiço Segaronze, olhando com cara feio pro cara lá todo tranquilão, enquanto aqui a maioria dos cotistas, aqui não todos, né? Mas pode ser tem muito investidor e sardinha aí desesperado com essa queda de 50% em Tegaronce. Uma queda que é muito exagerada, tá? Muito exagerada mesmo. Mas enfim, vou falar mais a respeito depois. E que também coloquei um pau coitado aqui de CACR11 com a queda de 75%, situação muito pior. Ok? E aqui tenho que agradecer ao William Pesch, que me avisou que a cena não era do filme de Piratas do Caribe, mas esse filme, o Balada de Buster Scruggs, no segmento Near Algodones com James Franco. Aqui tem outro que colocou Panshot, que nem entendi. Não com esse filme, até pensei em interessado quem assistiu o filme também. Ok, então agora vou começar aqui pelo relatório inicial, que não ajudou muito, um relatório sem muitas informações valiosas. Mas depois vou fazer aqui alguns comentários sobre a situação de Tegar 11. Então, aqui a gente teve a TG Core, ela publicando aquela resposta que eu mandei para vocês, não vê, aqui a respeito das acusações contra a Aqualand. E não vou repetir tudo aqui, não vou repetir tudo que eu disse no meu último vídeo. Apenas ressalto que realmente imaginava que a TG Core não tinha nenhum envolvimento aqui nessa possível fraude. Também não ia esperar que eles colocassem aqui reconhecendo culpa, né? Mas enfim, aqui eles falam que nem estão sendo investigados. Tem matérias aí que falam que não, que estão sim sendo investigados. E, enfim, aqui está a resposta deles. Já falei em outro vídeo, não vou ler aqui de novo. No entanto, aqui eu não descarto a possibilidade de impacto nas vendas aqui do projeto, empreendimento. Aqualent, que acho que é 9,3, 9,7% de TH11. Aqui é claro que eles vão falar que não, que o fluxo de venda aqui é inesperado, que decorre da situação econômica atual. E olha, aqui pode até ser que realmente a situação da econômica esteja atrapalhando, que as vendas bem abaixo do esperado, que é metade do que é esperado aqui para o mês de março e abril, mas eu não gostaria de comprar cotas de empreendimento que vem recebendo acusações de fraude não, tá? Enfim, então para mim tem sim algum impacto, mesmo que Tegar 11 não esteja diretamente envolvido com esses rolos. Ok, agora aqui vamos para mais algumas informações. Agora aqui sobre o andamento de obras. Opa, deixa eu abrir aqui minha planilha. Minha planilha Tegar 11, esqueci. Então, aqui Tegar 11, vocês podem ver, tivemos aqui mais uma evolução na questão de obras, né? Saindo uma média de 94% para 95%. Então, basicamente, quase todo o portfólio está aqui muito avançado. Isso porque teve lançamento há pouco tempo, né? Acho que foi mês passado, tinha uns lançamentos, então é que imagina ter entrado aqui de um empreendimento que está com obras bem no início. Então vocês podem ver que desde janeiro de 2024 o portfólio vem ficando mais maduro, né? Ao passo em que o fundo ele tem diminuído os lançamentos, já que não faz sentido você lançar se a dificuldade, se a
Tá difícil realizar as vendas devido à situação macroeconômica do país. Então aqui realmente o portfólio é cada vez mais maduro, né, mais avançado. E isso aqui é importante porque deixa bem claro que Tegar 11 não vai carteirizar ou carizar, ou seja, não vai se enrolar com obras, tá? Aqui um dos motivos do Tegar 11 ter caído tanto foi o fator Cartese, que carregou muitos fundos aqui de fundos high yield, e Tegar 11 é sim um fundo high yield. Na verdade, na teoria, um fundo de incorporação ele é mais arriscado do que um fundo high yield, tá? Apesar de que isso aqui não é regra, né? E tem casos como, por exemplo, a CR, que é um fundo de crédito, mas tem cheio de rolo aqui, uma alta concentração. Acabou que ele é mais arriscado que o TH11, que é incorporação. Ok? Vamos continuar. Peça aqui o seu like e inscrição. Dá um trabalho danado ficar montando aqui esses gráficos aqui para a gente acompanhar como é que está a evolução de obras, como é que está a evolução aqui do resultado. É bem trabalhoso isso daqui. Ok, falando aqui com relação ao resultado de Tegar 11. Pega DRE. Então aqui tivemos o resultado de 76 centavos aqui no mês de abril. Com relação à minha opinião sobre o resultado, isso aqui é um número completamente inútil, tá? Completamente inútil isso aqui, não dá para seguir a nada sobre isso aqui. Basicamente, isso que está aqui na CDRE é basicamente o repasse das SPEs para Tegar 11, ou seja, estamos aqui falando da segunda camada. O que a gente precisava ver mesmo é o resultado da primeira camada, ou seja, das SPEs. Isso aqui, ó, não vale de nada. Nada, nada mais nada mesmo. Não pode tirar conclusão nenhuma a partir disso daqui, tá? Eu até vinha coletando esses números aqui, mas, enfim, não. Para mim, acho que não está ajudando em nada aqui na análise do fundo, já que isso aqui é basicamente um repasse. Então, como já venho falando várias vezes, Tegar não se peca muito pela transparência, né? Mas muito mesmo. Que o Coutinho tinha a menor noção de que poderia ter essa queda no rendimento lá do mês de dezembro para janeiro. Então, o fundo tem a transparência fraca, mas muito fraca mesmo, tá? Compete aqui com o fundamento da Urca em termos de transparência. Eles até deram uma melhorada aqui, colocando a live trimestral. Mesmo assim, uma live longa, pesada, longa, não fala os pontos mais importantes. Trouxeram também aqui o relatório trimestral, mas também inútil. Trouxeram aqui, inútil não, inútil é meio pesado, né? Trouxeram algumas informações como vendas, mas e o lucro das operações? E a geração de caixa? Não sei, não falam. Então aqui, Tegar 11 é sim um fundo caixa preta. O gestor ficou bravo quando na live com o Baroni alguém falou que o fundo era caixa preta, mas é sim um fundo caixa preta, tá? Completamente caixa preta e não é pouco. Ok, então agora aqui sobre o relatório foi isso. Agora vamos comentar aqui sobre a situação de Tegar 11. Deixar bem claro que estou gravando aqui no dia 29 de maio, 2 horas da tarde, Datacom. Esse vídeo aqui vai ao ar na primeira semana de junho. Ainda não sei quanto que veio o rendimento de maio e nem a reação do mercado a esse rendimento. Mas, enfim, conforme eu coloquei lá na capa, já estamos aqui com uma queda de 50%, né? Até meados de 2024, a cotação era na casa dos R$ 120. Ok? Enquanto isso, aqui conforme eu até coloquei na capa do vídeo, a gente pode ver aqui vários exemplos de incorporadores que caem 50%. Por exemplo, aqui a MIT. A MIT que eu gosto bastante, tá? Também de média e alta renda, mas só que aqui em São Paulo. Aqui é uma queda de 50%. Comparar com 2021 também é pesado, né? Tem uma queda de 70%. Então, queda em incorporadora, queda pesada, coisa mais normal do mundo. Vem aqui, ó, Lavi. Empresa, nossa, excelente, tá? Aqui uma queda desde o pico de 2026, uma queda de quase 39%. Aqui no mais do longo prazo, ela está com performance positiva, né? Até porque também peguei uma das melhores corporadoras aqui do mercado. Vou pegar aqui a Trisul. Trisul
Aqui teve uma queda de 43% aqui no pegando o pique de 2026. Aqui comparando com 2020, tá aqui uma queda de 66%. Então, olha, teve aqui uma queda de 70, aqui outra queda de 30. Então, meu amigo, incorporadora caindo 30, 40, 50% é normal, tá? Incorporação é uma atividade especulativa. Mas, enfim, aqui em TH11, o fundo pagando aqui nessa faixa 70 centavos, estão falando de 1,20% ao mês. Isso aqui é um belo de um dividend yield, tá? Acho que começa a ficar bem interessante, pensando que em algum momento esse rendimento pode ter uma recuperação. Lembrando que até um tempo atrás o fundo pagou 1,20, R$ 1 aqui no 2025, mas pagava cerca de 1,20 lá em 2024, 1,35 na época da emissão, né? É que a pegada é bem malandra. Pegar aqui 1,35, se faz R$ 60, estão falando de 2,25% ao mês. Então é realmente muita coisa caso a gente tenha aqui a recuperação do fundo, a melhora aqui macroeconômica e os projetos apresentando uma melhora. Ok, então aqui realmente começa a ficar bem interessante, tá? Apesar de que para o curto prazo, aqui para 2026, não descarto nada, inclusive uma queda de rendimento. Esteja preparado para isso. Então, concluindo aqui sobre TH11, eu não gosto de TH11 pensando em holder. Temos que alguns casos negativos. A questão das taxas são muito pesadas. Até mesmo a taxa de emissão é bem pesada também. Acho que tem uma emissão que foi com 5% de taxa de emissão. É que a transparência não é suficiente. Teve aquele caso da ancoragem do fundo de shopping da Capitânia também, que foi bem feio. Então aqui não é uma gestora que ela é pró-cotista. Mas, enfim, começa a ficar exagerado, né? Então é isso, galera. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.